O aumento de preço também está chegando já aqui no Brasil. Com a previsão de a inflação de alimentos continuar em alta, um dos produtos que se destacou entre os que mais encareceram em março foi o leite. Os custos no campo aumentaram com a guerra, mas a oferta limitada também está deixando o produto mais caro no atacado e no varejo. Isadora Camargo, do CNN AgroNews, explica para nós o que está acontecendo. Muito bem-vinda, minha cara. Obrigada, boa tarde, Yuri, boa tarde a todo mundo. Tem 3 movimentos aí. Claro que a guerra influencia o preço do leite. Semana passada falamos aqui, inclusive no CNN 360, de alimentos que subiram mais do que o normal em março por causa da inflação. O leite está entre os top 10, 13% mais ou menos de março em relação a fevereiro. Mas esse custo ele está mais relacionado à oferta de leite no Brasil e também ao incentivo que produtores de leite foram perdendo de 2025 para cá. É claro que o custo de guerra está embutido porque o frete, o custo de produção de leite, que influi em ração animal, que influi também em fertilizante utilizado para a produção dessa ração, aumentou e isso pesa no preço pago ao produtor, o preço que o produtor financia ali a sua produção de leite e o preço que vai chegar no mercado, tanto atacado quanto varejo. A gente preparou uma arte, inclusive, para mostrar como foi a evolução desse preço, porque eu estou dizendo a vocês que de 2025 para cá a gente tem exatamente esta curva. E olha que interessante, porém não é uma boa notícia. Setembro de 2025, a gente estava com o preço do litro do leite pago lá no campo para o produtor a R$ 2,45 o litro. O que significa isso? Esse é o preço que o produtor vai receber, mas tem aí todo o custo, imposto que vai chegar para a gente, 30%, 40% a mais ou menos no mercado. Tem alguns derivados de leite que inclusive custam o dobro. Sim. O que foi acontecendo? Outubro você vê uma queda para R$ 2,30, novembro mais uma queda para R$ 1,99, dezembro você tem uma queda ainda maior, mas janeiro e fevereiro a gente começa a ter de novo o retorno do preço do leite subindo. E a previsão é que esta curva que a gente viu de setembro a outubro, até um pouco antes, ela volte a acontecer até meados do meio do ano. Então a gente deve ter um leite mais caro. Contar um pouquinho o que está acontecendo na oferta de leite. Ano passado, os produtores do Brasil tiveram uma oferta muito grande de leite na praça. Isso fez com que o preço se reduzisse, porque afinal a equação entre oferta e demanda faz com que preços sejam menores pagos para o produtor e aí o consumidor pagou mais barato pelo leite. Por isso que esse susto está acontecendo agora. Este ano aconteceu o inverso. Como teve muito leite na praça no ano passado, isso desanimou os produtores. Produtores decidiram, então, não investir na pecuária leiteira e está faltando leite já desde janeiro. O que a gente está vendo é que cidades, bacias leiteiras, estados que produzem muito, como é o caso de São Paulo, o litro do leite no atacado está custando mais de R$ 4,00. Não significa que você que está nos assistindo vai pagar R$ 4,00 no mercado. Você vai pagar mais que isso. E a gente está falando do leite de caixinha, que tem esse custo de 20% mais, quase. E temos também o preço dos derivados, os queijos. A tradicional mussarela, que já aumentou 7% de fevereiro para março. E os queijos finos e até as manteigas, que são produtos que tendem a custar mais caro quando esse movimento da cadeia leiteira acontece. Mas a demanda também deve ficar um pouco em dúvida, né? A gente fica em dúvida se compra ou se não compra. E o primeiro item a gente deixar de lado quando vai ao mercado são esses itens finos derivados do leite. Isso significa que essa cadeia não vai poder avançar muito no repasse ao consumidor. Então, as margens ficam apertadas e a indústria leiteira no Brasil pressionada. Vamos voltar para a guerra, Yuri? O que acontece, então, a partir de abril? Abril, a gente deve ver o IPCA de leite pressionando ainda a alta de alimentos, porque esses custos de frete, os custos de manuseio da cadeia agropecuária vão pesar para o produtor de leite. Isso vai fazer com que o leite UHT, o leite de caixinha, custe mais caro e, consequentemente, seus derivados. A tendência também vale para maio e para junho. Conversei com alguns pecuaristas da cadeia leiteira que não têm uma boa impressão do que vai acontecer. A nossa editora adjunta, Luciana Franco, fez uma matéria que está no nosso site, explica todo esse movimento que é monitorado pelo CPEA.
todos os meses a gente tem ali um avanço das altas dos preços de leite nas praças. Então varia São Paulo, varia Minas Gerais, varia outras praças leiteiras do Brasil, mas acontece esse movimento de alta de 20%, 30% e o produtor sendo pago menos pelo leite, tem um consumidor que paga até mais que 20%, 30% na gôndola do mercado.